Trabalho de Filosofia, Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Professor Cariel e os grupos do componente conforme está descrito. Nosso tema foi o cinismo e aqui tem a definição da escola filosófica cinismo. Cinismo foi uma escola filosófica grega criada por Antístenes, seguidor de Sócrates, aproximadamente no ano 400 a.C. Mas seu nome de maior destaque foi Diógenes de Sinope. Estes filósofos menosprezavam os pactos sociais, defendiam o desprendimento de bens materiais e a existência nômade que levava. A origem dessa expressão é um tanto controversa, pois alguns pesquisadores creem que ela provém do ginásio sinossário, espaço no qual Antístenes teria edificado sua escola, enquanto outros afirmam que ela deriva da palavra grega kion ou kinos, que significa cachorro, alusão à vida destes animais, que seria igual à pregada pelos cínicos. Aliás, o símbolo deste grupo era justamente a imagem de um cão. De qualquer forma, porém, ela se originou do grego kinismos, passando pelo latim cinismo e assim chegando até nossos dias atuais. Hoje, através de desvios de significados, de termos se refere àqueles desprovidos de vergonha e de qualquer sentimento de generosidade em relação à dor do outro, mas não por acaso, pois os cínicos desejavam se desprender de todo tipo de preocupação, inclusive com o sofrimento alheio. Sócrates já expressava seu repúdio pelo excesso de bens materiais das quais a humanidade dependia para sobreviver. Ele tinha como alvo a verdadeira felicidade, para a qual nada disso era necessário, pois ela estava conectada aos estados da alma e não a objetos externos. Posteriormente, os cínicos passaram a pregar justamente essa forma de viver, na prática diária. O nome de Diógenes, seu principal defensor, tornou-se praticamente sinônimo desta escola. Segundo histórias antigas, ele encontrou-se com Antístenes assim que chegou a Atenas, mas este não queria a seu lado nenhum discípulo. Diógenes, porém, gradualmente convenceu-o do contrário. Diógenes radicalizou as propostas de Antístenes e as exemplificou em sua própria vida, com severidade e persistência tais que sua forma de agir atravessou os séculos, impressionando os estudiosos da filosofia. Ele ousou quebrar a visão clássica do grego, substituindo-a por uma imagem que logo se tornou modelar para a primeira etapa do helenismo e mesmo para o período do Império. Ele procurava um homem que vivesse de acordo com seu essencial, sem se preocupar com nenhuma convenção social, em harmonia com sua verdadeira forma de ser. Somente esta pessoa estaria apta a alcançar a felicidade. Vários filósofos, como os pitagóricos, defenderam a ideia da vida simples nos séculos anteriores aos cínicos. No início do sexto século a.C., Anaxágoras, um sábio cita, exortou o modo de vida simples dos citas, enquanto fez críticas aos costumes gregos a uma maneira que se tornaria o padrão entre os cínicos. Talvez de importância foram contos de filósofos da Índia que eram conhecidos por gregos posteriores como os gimnosofistas, que adotaram um asceticismo rigoroso, juntamente com o desrespeito às leis e costumes estabelecidos. Por volta do século V a.C., os sofistas tinham começado um processo de questionamento sobre muitos aspectos da sociedade grega, como a religião, a lei e a ética. No entanto, a influência mais imediata para a escola cínica foi a de Sócrates. Embora não fosse uma seita, ele professou amor pela virtude, indiferença para com a riqueza e um desdém pela opinião geral. O cinismo foi um grande influenciador do estoicismo. Principais filósofos do cinismo. Os cínicos, também conhecidos como caninos, tinham desapego por bens materiais e uma falta de pudor. Também apresentavam um comportamento feroz contra quem não gostavam, e alguns dos mais conhecidos cínicos são Antístenes, o fundador do cinismo, que teve suas obras como o tema central da ética, da natureza e da lógica. Uma de suas frases foi: a riqueza e a pobreza das pessoas encontram-se não em seus bens materiais, mas em seu coração.
mostrando assim a forma de pensamento de sua filosofia. Diógenes foi discípulo de Antístenes e o filósofo mais conhecido do cinismo. Por ver repudiando o prazer e os bens, viveu sem ter posses. Crates foi discípulo de Diógenes e seguiu a filosofia do cinismo junto com sua mulher. Hiparquia também dedicou sua vida ao cinismo e foi a única filósofa cínica conhecida da época, e junto com seu irmão formavam um grupo de filósofos cínicos do período. Métrocles, irmão de Hiparquia, ficou conhecido por ser o primeiro dos caninos a criar anedotas sobre a vida de Diógenes. Mônimo foi um escravo cambista que se fingiu de louco, atirando moedas de seu dono na rua para que fosse descartado por seu senhor. Após isso, começou a viver uma vida dedicada ao cinismo, seguindo seu mestre Diógenes. Principais doutrinas. Pregava o total desprezo por bens materiais e pelo próprio. O nome cinismo, que significa como um cão, na sua origem grega, reflete a forma de vida dos seguidores da filosofia, que era de viver de acordo com a natureza. Para eles, a felicidade dependia somente de seu eu interior e davam pouca importância às outras preocupações, como morte, saúde e sofrimento. Tendo assim libertação dessas preocupações, os seguidores do cinismo, também chamados pelos cínicos, eram chamados, pois, indiferentes a higiene, dinheiro, famílias e etc., assim como o cachorro. Afirmavam que dispunha o homem de tudo que necessitava para viver, independente dos bens materiais. A isso chamavam de autarcia, ou a variante, porém com outra acepção mais difundida, autarquia. Condição de autossuficiência do sábio, a quem basta ser virtuoso para ser feliz. O termo grego original é autarkeia, significando autossuficiência. Além dos cínicos, foi uma preposição também defendida pelos estoicos. Desacreditavam as conquistas da civilização e suas estruturas jurídicas, religiosas e sociais. Elas não trariam qualquer benefício ao homem, sendo autossuficiente tudo aquilo que naturalmente não é dado ao homem pelo nascimento como um instinto, não pode servir de base para a conceituação da ética. Já a análise dos fragmentos remete a uma junção de tudo que foi dito e escrito, e basicamente remete ao segundo slide, que fala sobre o cinismo e a criação deste. E para concluir, ao analisar todo o texto, chegamos à conclusão de que o cinismo foi uma escola filosófica que prezava principalmente o total desprezo pelos bens materiais e os prazeres carnais de antigamente. Para os cínicos, a filosofia moral não poderia estar separada do modo de vida do filósofo, ou seja, o que você dizia era o que você também deveria fazer. Eles deveriam ser exemplos daquilo que afirmava. E a filosofia partia do princípio de que a felicidade não depende de nada externo à própria pessoa, ou seja, coisas materiais, reconhecimento alheio e mesmo preocupação com a saúde, o sofrimento e a morte. Nada disso pode trazer a felicidade. Segundo os cínicos, é justamente a libertação de todas essas coisas que pode trazer a felicidade, ou a verdadeira felicidade, que uma vez obtida nunca mais poderia ser perdida. Aliado ao discurso também, o modo de vida do cínico deveria ser conforme as ideias defendidas. Para ele, a virtude reside sobretudo na conduta moral do homem e naquilo que lhe é intrínseco, e não nas conquistas materiais, ou na aparência exterior. Os cínicos, assim como Sócrates, nada de escrito deixaram. O que se sabe sobre eles foi narrado por outros e, em geral, críticos de suas ideias. Muito obrigado pelo seu tempo. Aqui tem algumas referências bibliográficas do que foi escrito, que foi falado. E até uma próxima.